bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você se organize, escolha um local confortável da sua casa, prepare o seu material, que você já sabe de qual é o material. É o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos o momento da acolhida. Vamos iniciar a leitura do livro Pocotó, de Silvana Rando, e depois eu vou explicar o conteúdo para vocês. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre grandezas e medidas, vamos aprender sobre as medidas de comprimento e também as medidas de massa. Depois, eu vou resolver algumas questões com vocês e vou indicar as páginas da atividade do dia. Então, a aula hoje está recheada de informações. Então, vamos iniciar a aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos iniciar a leitura deste livro, que tem por título Pocotó. E quem escreveu essa história foi a Silvana Rando. Então, vamos prestar bastante atenção. Vamos começar a nossa leitura de hoje? Observe a ilustração. Vou ler o que está escrito aqui no cartaz. Comunicado real. No próximo domingo, o rei Bigodudo vai selecionar novos cavalos para o reino. Interessados, compareçam à frente do castelo às 10 da manhã. Em uma fazenda, perto do castelo do rei Bigodudo, vivia um cavalo muito forte, chamado Trovão. Olha só a fazenda e observe o cavalo Trovão. Veja como ele é forte. Trovão era responsável pelas entregas no castelo, mas seu grande sonho sempre foi trabalhar na guarda real. Olha só, ele fazia entregas no castelo, mas sonhava em fazer parte da guarda real. Todos os anos, o rei Bigodudo escolhia 10 cavalos, que seriam treinados para trabalhar no reino. Mesmo com toda a sua força, Trovão nunca foi escolhido. Esse ano, Trovão foi tentar mais uma vez. Olha só, ele esperando a vez dele na fila para ver se dessa vez ele consegue realizar o sonho dele. A fila estava enorme, mas tinha algo estranho acontecendo, pois o rei Bigodudo ainda não havia escolhido nenhum dos cavalos. Turma, por que será que o rei Bigodudo ainda não escolheu nenhum cavalo? Veja quantos cavalos tem na fila. O que será que está acontecendo? O que será que está passando na cabeça do rei? Por que será que ele ainda não escolheu nenhum cavalo? Olha só, para descobrir o que está acontecendo nessa história, você vai precisar assistir a próxima aula de matemática. Eu vou parar a leitura de hoje nessa página. Então, agora chegou o momento que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Hoje, eu escolhi essas 2 palavras, castelo e cavalo. Então, vamos começar analisando a palavra castelo. Turma, quantas letras tem essa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras formam a palavra castelo. Vamos agora contar quantas letras tem a palavra cavalo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras que formam a palavra cavalo. E quais são essas letras, turmas? Vamos lá? Vamos começar identificando as letras da palavra castelo. Então, vamos lá. C, A, S, T, E, L, O. E agora da palavra cavalo. C, A, V, A, L, O. Cavalo. Turma,
qual é a letra inicial, a primeira letra da palavra castelo? Isso mesmo, C. E da palavra cavalo? Também é a letra C. Veja que as duas palavras iniciam com a mesma letra. Qual é a última letra da palavra castelo? Isso mesmo, O. E qual é a última letra da palavra cavalo? Muito bem, O. Veja que as duas palavras também terminam com a mesma letra, O. Agora, turma, eu quero que vocês identifiquem quais são as letras que aparecem tanto na palavra castelo como na palavra cavalo. Vamos lá? Olha só, a letra C, não é isso? Aparece nas duas palavras. A letra A e a letra A aparece duas vezes na palavra cavalo. Observe, aqui e também aqui. A letra L também aparece nas duas palavras. E a letra O. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham apreciado a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram da leitura de hoje? Veja que nós conhecemos o personagem principal dessa história, que é o cavalo trovão. Vimos que ele é um animal muito forte e que ele tinha um sonho. Qual era mesmo o sonho dele? Isso mesmo, fazer parte da guarda real. Ele queria trabalhar no palácio. Mas, infelizmente, ele não era selecionado. Então, por vários anos, ele foi até o palácio, participava da seleção, mas não era aprovado. Mas ele não desistiu do sonho dele e foi, neste ano, participar da seleção. Ao chegar lá, ele percebeu algo estranho. O que ele percebeu? Que o rei ainda não tinha escolhido nenhum cavalo. E ele precisava escolher 10 e até agora ele não escolheu nenhum, tá? Então, nós paramos a nossa leitura nessa página, então, para descobrir o que vai acontecer, o porquê que o rei ainda não escolheu nenhum cavalo, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Agora, chegou o momento em que eu explico o conteúdo para vocês. Então, eu quero que você preste bastante atenção em todas as informações que eu vou passar na aula neste momento. Vamos lá? Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos aprender sobre grandezas e medidas. Vamos falar sobre as medidas de comprimento. Vamos começar fazendo a leitura desse texto. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores que o metro. Então, turminha, nós vimos aqui que nós usamos as medidas de comprimento para medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, e que a medida de comprimento mais utilizada é o metro. Olha só, como nós já vimos, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Veja, turminha, outras medidas de comprimentos além do metro. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Hoje nós vamos conhecer alguns deles, tá bom? Vamos começar pelo milímetro. O milímetro é utilizado para medição de parafusos e objetos muito pequenos. E nós indicamos o milímetro por 1 mm, ok? Agora, vamos conhecer o centímetro. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos.
1 centímetro, turma, é igual a 10 milímetros, ok? E nós indicamos 1 centímetro por 1 cm. 1 cm é igual a quanto mesmo? Isso mesmo, a 10 milímetros. Agora, nós vamos conhecer o metro. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, larguras, alturas de prédios e de árvores. 1 metro é igual a 100 centímetros. E nós indicamos 1 metro por 1 m, tá, turma? 1 metro, turminha, é igual a quantos centímetros mesmo? Isso mesmo, 100 centímetros. Não esqueça disso. E agora nós vamos conhecer o quilômetro. Nós utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados ou países. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Indicamos 1 quilômetro por 1 km, tá? E 1 km é igual a 1000 metros. Não esqueça disso. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Agora nós vamos conhecer as medidas de massa. Turminha, quando nós necessitamos comprar uma carne, verdura, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. E para medir a massa de um produto, nós usamos um instrumento muito importante. Olha só a imagem. Nós usamos a balança. Existem vários tipos de balança, tá, turminha? Então, quando você chega na farmácia, tem a balança, né, que você pode subir e descobrir quanto você está pesando. No supermercado, tem balanças para medir aí o quilograma e o grama dos alimentos. Então, veja o exemplo dessas balanças. Na primeira, nós temos aqui uma carne, e ele diz assim, 2 quilogramas de carne ou 2 quilogramas de carne. Veja que essa aqui é a simbologia do quilograma. Veja outra balança agora. Ele está vendo a massa desse queijo. 400 gramas de queijo ou 400 gramas de queijo. Olha só a simbologia de grama. Vamos continuar aprendendo mais informações sobre as medidas de massa. Nós indicamos 1 quilograma por 1 quilograma. Veja que essas letrinhas é a simbologia de quilograma. 1 grama por 1 grama é a simbologia, tá? Do grama. 1 miligrama por 1 miligrama, que também é a simbologia do miligrama. 1 quilograma possui 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, essas informações aqui são muito importantes. Se você tem 1 quilograma, você tem 1000 gramas. Se você tem 1 grama, você tem 1000 miligramas. Ok, turminha? Olha só, resumindo tudo que nós aprendemos sobre as medidas de massa. Para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são grama e quilograma. E vocês estão visualizando a simbologia aqui do grama e do quilograma. O quilograma, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou à massa corpórea de uma pessoa. Por exemplo, o grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. E aí, turminha, gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Agora, chegou o momento de resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você pegue o livro, abra o seu livro na página 128.
Nós vamos ler a questão de número 1, essa daqui, que vai falar justamente sobre o metro, o centímetro e o milímetro. Então, eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Questão 1 diz assim: Pedro é mestre de obras e, em seu trabalho, faz muitas medições. Observe e complete. Então, turma, agora nós vamos ler o diálogo de Pedro e vamos completar. Nessa primeira ilustração, ele diz assim: esta madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas preciso de uma que tenha exatamente 1 metro. Então, vou cortar, aí tem um tracinho para você preencher com a informação. Ele vai cortar quantos centímetros, turma, para que essa madeira tenha apenas 1 metro? Isso mesmo, ele tem que cortar 20 centímetros. Veja que ele diz que essa madeira, ela tem 120 centímetros. E 1 metro é igual a 100. Se ele tirar 20 centímetros, vai ficar 100, não é isso? Então, vai ficar 1 metro. Então, aqui nós vamos colocar 20 centímetros dela. Então, ele vai cortar 20 centímetros da madeira. Observe a ilustração. Veja que a madeira, ela tem 120, ele precisa retirar 20 centímetros para ficar apenas 100 centímetros. E nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Vamos agora para a segunda ilustração, essa daqui. Eu vou fazer a leitura. Ele diz: essa argamassa tem 8 milímetros de espessura. Preciso aumentar. Quantos ele precisa aumentar? De milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura, turma. Olha só, nós aprendemos, e aqui na ilustração mostra, que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se essa argamassa tem 8 milímetros de espessura, ele precisa aumentar quanto para chegar em 1 centímetro? Ele precisa aumentar 2 milímetros, porque 8 mais 2 não é 10? Então, 8 milímetros com 2 milímetros, ele fica com 10 milímetros. E 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Vamos agora completar as informações dessa parte aqui da questão. Diz assim: o metro, o centímetro e o milímetro são unidades usadas para medir comprimentos. Eu expliquei isso para vocês na aula. Nós usamos o metro, o centímetro e o milímetro para medir comprimentos. Um metro corresponde a quantos centímetros, turma? Isso mesmo, a 100 centímetros. Se você tem 100 centímetros, você tem 1 metro. 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? Isso mesmo, 10 milímetros. Se você tem 10 milímetros, você tem 1 centímetro. Aqui no quadrinho, ele dá um espaço para você preencher em cm, que é centímetros, que é igual a 1 metro. 1 metro é igual a quantos centímetros? Isso mesmo, 100. Então, aqui vocês vão colocar o número 100. Porque se você tem 100 centímetros, você tem 1 metro. 1 centímetro é igual a quantos milímetros? Isso mesmo, 10 milímetros. Então, aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 10. Então, veja, turma, que com essa questão, nós colocamos em prática o que aprendemos sobre as medidas de comprimento. Turma, para finalizar, nós vamos resolver uma questão que vai falar sobre as medidas de massa. Então, pegue o seu livro e abre ele na página 190. Essa página, 190. Eu vou ler a questão de número 1. Acompanhe junto comigo. Diz assim: leia os diálogos e depois respondam as questões. Então, nós vamos ler esses 2 diálogos aqui, ó. Vou começar com o primeiro. Diz assim: foram entregues 500 quilogramas de café. Puxa, meia tonelada de café?
O segundo diálogo diz assim: tem 800 gramas, coloque mais 200 gramas, porque quero 1 quilograma. Vamos agora para a letra A, que pergunta: meia tonelada corresponde a quantos quilogramas? Turma, veja, no diálogo nós já encontramos a resposta. Nós vimos que meia tonelada é igual a 500 quilogramas. Então, a resposta aqui é 500 quilogramas. E ele pergunta, e uma tonelada? Quanto é uma tonelada, turma? Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Se você tem 1.000 quilogramas, você tem uma tonelada, ok? Na letra B, ele pergunta, quantos gramas formam 1 quilograma? Aqui no diálogo, nós já sabemos a resposta. Veja, ele diz assim, tem 800 gramas. Coloque mais 200 gramas, porque quero 1 quilograma. Quanto é 800 mais 200? Isso mesmo, é 1.000. Então, 1.000 gramas forma 1 quilograma. Ok, turminha? E aí, turma, gostaram de resolver as questões junto comigo? Agora chegou o momento em que você anota as páginas da atividade do dia. Você vai terminar de resolver as questões da página 128 e 130. Depois, vai continuar resolvendo as questões da página 190 e 191. Assim que você terminar de resolver as questões, envie para a sua professora. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo a acolhida, a explicação e também as questões. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula. Tchau e até a próxima!